Imagine por um instante o céu escurecendo repentinamente, como se o próprio sol tivesse sido apagado, e a Terra mergulhando em um silêncio apocalíptico. Há 66 milhões de anos, um asteroide com quase 10 quilômetros de diâmetro colidiu com o que hoje conhecemos como a Península de Yucatán, no México. O impacto foi tão devastador que liberou uma quantidade de energia comparável a bilhões de bombas nucleares, desencadeando terremotos que sacudiram continentes, tsunamis capazes de varrer litorais inteiros e incêndios globais que consumiram florestas e animais sem piedade. Poeira e detritos lançados à atmosfera formaram uma cortina espessa, bloqueando a luz do Sol durante meses, talvez anos. E sob essa escuridão sufocante, 3/4 de todas as espécies desapareceram. Cada dinossauro que não tinha asas foi extinto, junto com incontáveis outras formas de vida. O que veio depois foi um planeta devastado, frágil, tentando se reerguer. Assim começaram as eras do Paleoceno e do Eoceno, um intervalo entre 66 e 34 milhões de anos atrás, no qual os mamíferos começaram a conquistar espaço e a Terra, aos poucos, se refez das cinzas da destruição. No início, o mundo era silencioso, vulnerável, com ecossistemas instáveis, como se a própria vida andasse em pontas de pés. Mas a natureza não tolera o vazio por muito tempo. Quando a vida finalmente encontrou forças para florescer de novo, ela criou criaturas tão aterrorizantes quanto, e até mais estranhas, do que os antigos dinossauros. Os novos monstros não eram mais dóceis, eram bizarros, inquietantes e, em alguns casos, de proporções absolutamente colossais. Dá até para pensar que, com a extinção dos dinossauros, o reinado do terror havia terminado. Ledo engano. O desaparecimento deles apenas abriu espaço para que novas formas de monstruosidade surgissem e, por vezes, ainda mais perigosas. Vamos mergulhar nesse período sombrio, explorando cada criatura que transformou o mundo pós-dinossauros em um lugar ainda mais hostil e imprevisível. Ao final, ficará claro que o fim dos dinossauros não selou o fim dos monstros, apenas mudou suas formas, tornando-os, de certo modo, ainda mais assustadores. E para começar, nada mais impactante do que um predador improvável, aves gigantescas e incapazes de voar, verdadeiras máquinas de caça. Não estamos falando de aves de rapina planando e caçando pequenas presas, mas sim de aves terrestres, velozes, que poderiam alcançar uma pessoa, imobilizá-la com garras maiores que facas de cozinha e esmagar seu crânio com um bico feito sob medida para matar. Eram as temidas Forus racídeos, ou como ficaram conhecidas, aves do terror, que dominaram a América do Sul a partir de 62 milhões de anos atrás, reinando soberanas até cerca de 2 milhões de anos atrás. Durante quase 60 milhões de anos, esses predadores aterrorizaram um continente inteiro, tornando-se uma das linhagens de caçadores mais bem-sucedidas e longevas da história do planeta. A maior entre elas, Kelenkin guillemois, atingia até 3 metros de altura e pesava entre 115 e 130 quilos, uma presença imponente, com um crânio que ultrapassava 70 centímetros de comprimento, maior do que a maioria dos cães de hoje. Montado sobre pernas musculosas, preparadas para corridas rápidas e armado com um bico curvado capaz de desferir golpes esmagadores com precisão assustadora, esse animal era pura eficiência letal. Quando agarravam uma presa, o fim era rápido e brutal. O bico, semelhante a uma picareta, golpeava com força, perfurando e esmagando ossos a cada ataque. Alguns cientistas acreditam que usavam uma técnica de repetidos golpes, martelando a vítima até romper algum órgão vital. Outros sugerem que agarravam presas menores e as sacudiam com violência, usando músculos de pescoço tão poderosos que podiam partir uma coluna vertebral em segundos. Seja como for, a morte vinha das garras de uma ave, e isso, de alguma forma, torna tudo ainda mais perturbador. Basta olhar para corvídeos e papagaios modernos que já demonstram habilidades de resolução de problemas comparáveis às dos mamíferos mais inteligentes, para imaginar o quão astutas e implacáveis podiam ser essas antigas aves do terror.
As aves do terror provavelmente exibiam capacidades cognitivas tão avançadas quanto as dos corvídeos modernos, ou seja, não eram apenas rápidas e letais. Eram rápidas, letais e suficientemente inteligentes para mudar suas estratégias de caça conforme o comportamento das presas. Imagine a América do Sul naquela época, durante a maior parte do reinado dessas aves. Um continente-ilha completamente isolado da América do Norte por mares profundos. Sem a concorrência dos grandes predadores mamíferos que dominavam outros continentes, as aves assumiram um controle absoluto, ocupando cada espaço disponível e, em vez de escolherem papéis inofensivos, transformaram-se nos próprios pesadelos ambulantes do ecossistema. Diversas espécies surgiram, desde aves do tamanho de um ser humano até verdadeiros colossos, cada uma adaptada para presas e estilos de caça específicos. As menores, provavelmente, caçavam como roadrunners gigantes, perseguindo roedores e pequenos mamíferos com uma rapidez assustadora e uma precisão cirúrgica. Já as maiores enfrentavam presas do porte de cavalos modernos sem hesitar. As evidências mostram que essas aves ocupavam o topo absoluto da cadeia alimentar, competindo apenas com crocodilianos gigantes e, ocasionalmente, com algum felino de porte que conseguia cruzar para o sul em raras pontes de terra. Quando o Istmo do Panamá finalmente se formou, há cerca de 3 milhões de anos, ligando permanentemente as Américas, as aves do terror tentaram conquistar o norte. Titânus Walery chegou até a Flórida e o Texas, levando o horror a territórios completamente novos. Mas a invasão foi breve. A competição feroz com predadores já estabelecidos na América do Norte logo empurrou essas aves de volta, mas, por um curto instante geológico, os habitantes do norte tiveram que conviver com aves assassinas de 3 metros de altura, capazes de ultrapassar um cavalo em velocidade. As últimas aves do terror só desapareceram há cerca de 2 milhões de anos, ou seja, elas conviveram com os primeiros ancestrais humanos. Imagine, nossos parentes distantes na América do Sul viviam em um mundo em que ser caçado por uma ave gigantesca, astuta e veloz era uma preocupação diária, tão real quanto a chuva. Em termos geológicos, isso não é passado remoto, é praticamente ontem. Enquanto essas aves consolidavam seu domínio absoluto em terra firme, algo ainda mais inquietante deslizando silenciosamente pela água ameaçava os rios e pântanos sul-americanos. Em 2009, paleontólogos trabalhando na formação Cerrejón, na Colômbia, encontraram vértebras que pareciam grandes demais para qualquer cobra conhecida. Refizeram os cálculos. O resultado continuava absurdo. Titanoboa cariunensis atingia 12 metros e 80 centímetros de comprimento, pesava cerca de 1 tonelada e 100 quilos, com um corpo tão grosso quanto o pneu de um carro. Para comparação, as maiores sucuris atuais mal chegam a 7,5 metros, pesando 220 a 270 quilos. Titanoboa era mais que o dobro do comprimento e 5 vezes mais pesada. O segredo desse gigantismo estava na termodinâmica e no contexto da época. Titanoboa viveu cerca de 58 milhões de anos atrás, durante o Paleoceno, quando as temperaturas globais eram muito mais elevadas do que hoje, um mundo perfeito para o surgimento de criaturas descomunais e assustadoras. A região de Cerrejón, situada próxima ao Equador, era um verdadeiro forno tropical, com temperaturas médias entre 30 e 34 graus Celsius, um calor sufocante, constante, que moldava cada criatura daquele ambiente. Cobras, por serem animais ectotérmicos, dependem inteiramente do calor externo para regular a própria temperatura. E quanto mais quente o ambiente, maior pode ser o corpo, pois o metabolismo da serpente consegue sustentar uma massa descomunal sem entrar em colapso. Mas tamanho, por si só, não conta toda a história. O impacto real está em como esse tamanho se manifesta na prática. Imagine uma serpente de quase 13 metros de comprimento. Um monstro assim não mata como as cobras que conhecemos. Não há aquele abraço esmagador que parte ossos de uma só vez. Não, Titanoboa era ainda mais sinistra. Cada vez que a presa exalava, a serpente apertava um pouco mais. E de novo, a cada suspiro. Aos poucos, a vítima já não conseguia encher os pulmões.
O tórax ia cedendo, comprimido sem trégua, e os órgãos internos falhavam, sufocados pela pressão e pela falta de oxigênio. Morrer nas voltas de Titanoboa era sucumbir a um sufocamento mecânico implacável, uma morte lenta, inevitável, em que a serpente aplicava milhares de quilos de força distribuídos por dezenas de pontos de contato. E afinal, o que alimentava uma criatura dessas? Os fósseis encontrados na formação Cerrejón revelam um ecossistema abundante, repleto de crocodilianos, tartarugas gigantes e peixes de todos os tamanhos. Titanoboa era uma predadora aquática ou semi-aquática e provavelmente passava a maior parte de sua vida nos rios e pântanos, à espreita, pronta para surpreender qualquer animal que se aproximasse da água para beber ou atravessar de um lago ao outro. Até crocodilos de até 6 metros conviviam nesses ambientes e viravam presa para a serpente colossal. Com o passar dos milhões de anos, as temperaturas globais começaram a cair, as densas florestas tropicais do Paleoceno foram cedendo espaço para climas mais variados, e o gigantismo de Titanoboa, que antes era sua maior vantagem, tornou-se um peso difícil de carregar. Manter um corpo tão grande passou a custar energia demais, e assim a serpente desapareceu. Mas por um longo tempo, quem se aventurasse pelos rios da América do Sul convivia lado a lado com um predador capaz de devorar crocodilos inteiros. Os dinossauros haviam sumido, mas o Paleoceno soube preencher o vazio com algo talvez ainda mais assustador. E então surgiram os Hell Pigs. Embora a justiça seja feita, o nome comum não faz jus ao que eram essas criaturas. Não eram porcos, tampouco simpáticos, eram puro inferno. Os chamados Hell Pigs, na realidade, pertenciam à família dos intelidontes, mamíferos onívoros que pareciam a fusão de um porco, um urso e os piores pesadelos já concebidos pela humanidade. Tomaram conta das paisagens da América do Norte e da Eurásia do final do Eoceno até o início do Mioceno, entre 37 e 16 milhões de anos atrás. Os intelidontes apresentavam uma impressionante variedade de tamanhos ao longo das eras e espécies. As menores espécies tinham porte semelhante ao de lobos e, provavelmente, caçavam em bandos. Já os gigantes como Deodon e Archaeopteryx podiam alcançar até 1,80 m de altura no ombro e pesar quase 450 quilos. Um verdadeiro colosso, pronto para dominar qualquer ambiente em que colocasse as patas. Eles possuíam crânios imensos, chegando a medir quase 90 centímetros de comprimento, verdadeiras máquinas de destruição óssea. As mandíbulas eram poderosas, equipadas com caninos proeminentes na frente e, nos fundos, molares capazes de esmagar ossos com facilidade assustadora. Basta olhar para a estrutura desses crânios para entender, não eram animais feitos para a delicadeza. Essas bocas rasgavam carcaças, partiam cascos de tartarugas como se fossem papel e trituravam ossos com uma eficiência quase mecânica. Marcas de desgaste nos dentes revelam que consumir ossos era parte da rotina, seja aproveitando carniça encontrada pelo caminho, seja devorando cada centímetro de suas próprias presas. O mais inquietante, porém, é que os intelidontes eram inteligentes. O tamanho relativo do cérebro em relação ao corpo superava o da maioria dos mamíferos daquele período, indicando habilidades cognitivas muito além do simples instinto predador. Eram solucionadores de problemas, animais provavelmente sociais, capazes de coordenar ações e adaptar estratégias de acordo com a situação. E tudo, absolutamente tudo, entrava no cardápio desses titãs. Conteúdos estomacais fossilizados e coprólitos revelam uma dieta omnívora. Plantas, pequenos mamíferos, carniça, presas recém-abatidas. Nada era desperdiçado se a fome apertasse. Alguns pesquisadores defendem que os maiores enteridontes atuavam principalmente como necrófagos, usando o tamanho e a agressividade para expulsar outros predadores e tomar posse da refeição. Outros acreditam que caçavam ativamente, sendo capazes de abater presas do porte de cavalos e camelos primitivos. Sítios fossilíferos trazem outra camada de brutalidade. Ossos de entelidontes com marcas de mordidas cicatrizadas, principalmente no crânio e nos membros,
sinais claros de confrontos frequentes e violentos entre indivíduos da própria espécie. Essas batalhas não eram meras disputas territoriais, mas verdadeiros combates capazes de fraturar ossos, com sobreviventes marcados para lutar novamente. A verdade, provavelmente, é ainda mais sombria do que qualquer uma dessas hipóteses isoladas. Imagine uma criatura capaz de devorar qualquer coisa, esmagar ossos com mordidas, suficientemente esperta para agir de forma oportunista e tão grande a ponto de intimidar praticamente todos os outros predadores. Para qualquer animal menor ou mais fraco, o Entelodonte era como um apocalipse ambulante. Escalar em busca de refúgio? Inútil, eles ficavam com o que estivesse ao alcance do solo. Tentar resistir em volta de uma carcaça? Em vão, seriam expulsos ou, pior, devorados também. Nem mesmo estar vivo era garantia de segurança. Carne fresca era apenas mais uma refeição. Durante o Oligoceno, na América do Norte, enquanto os entelodontes reinavam absolutos, o cenário era composto por extensas pradarias e florestas esparsas. Mas esse domínio não durou para sempre. Cerca de 16 milhões de anos atrás, eles desapareceram, provavelmente vítimas das mudanças climáticas e da ascensão de predadores mais modernos, como os ancestrais dos cães e gatos atuais. O espaço ecológico deixado pelos entelodontes, onívoros inteligentes, agressivos, capazes de matar ou devorar restos conforme a ocasião exigisse, acabou sendo ocupado pelos ursos, criaturas já assustadoras por si só, mesmo sem alcançarem o mesmo grau de pesadelo ambulante dos chamados porcos infernais. Mas os entelodontes não foram os únicos mamíferos que ousaram experimentar formas corporais verdadeiramente aterrorizantes. A extinção dos dinossauros abriu um leque de possibilidades inéditas para que os carnívoros mamíferos se diversificassem de maneiras inconcebíveis durante o reinado do T-Rex. O resultado foi uma sucessão de criaturas dignas de pesadelo, cada uma mais improvável que a anterior. Entre elas, o Endriosarcus mongoliensis talvez detenha o título de maior mamífero carnívoro terrestre já conhecido. Tudo o que temos é um único crânio, mas que crânio! Medindo 83 centímetros, ou seja, 33 polegadas de comprimento, é o maior crânio já identificado entre os carnívoros mamíferos terrestres, provavelmente acoplado a um corpo que poderia alcançar 4 metros de comprimento e pesar cerca de 900 quilos, ou 2.000 libras. O desenho da cabeça do Endriosarcus revela um predador capaz de triturar praticamente qualquer coisa. Seus caninos eram enormes e os molares, adaptados para esmagar, indicam que o animal não apenas matava a presa, mas também conseguia processar ossos e tecidos resistentes sem dificuldade. Curiosamente, seus parentes vivos mais próximos são os hipopótamos e as baleias. Um fato que não ajuda em nada a imaginar seu aspecto, pois o Endriosarcus parecia mais um lobo desenhado por alguém que só ouviu falar de lobos por descrições vagas, e decidiu que eles deveriam ser muito maiores e infinitamente mais ferozes. Há quem defenda que o Endriosarcus era sobretudo um necrófago, aproveitando seu tamanho para dominar carcaças e suas mandíbulas poderosas para extrair tutano e recursos inacessíveis a predadores menores. Outros sugerem que ele era perfeitamente capaz de caçar ativamente presas de grande porte. Considerando o ambiente em que viveu, a Mongólia do Eoceno, há cerca de 45 milhões de anos, provavelmente fazia as duas coisas. Afinal, é assim que os predadores de sucesso sobrevivem quando são grandes o suficiente para intimidar todos os outros. E havia também a família dos hienodontes, que, apesar do nome, não tem relação alguma com as hienas modernas. Esses eram creodontes, uma ordem extinta de mamíferos carnívoros que dominou o planeta antes do surgimento dos grandes carnívoros atuais, como felinos, canídeos e ursos. Os hienodontes variavam desde espécies do tamanho de gatos domésticos até verdadeiros gigantes, como o Hyenodon gigas, cuja aparência lembrava um cão colossal e que podia pesar até 230 quilos ou 500 libras. O segredo do sucesso dos hienodontes estava na estrutura de suas mandíbulas.
Possuíam dentes carniceiros especializados, molares afiados como lâminas para fatiar carne, além de dentes posteriores capazes de esmagar ossos. Essa combinação lhes dava uma versatilidade impressionante. Podiam devorar tanto presas recém-abatidas quanto carcaças encontradas pelo caminho, aproveitando cada pedaço. Além disso, eram animais relativamente inteligentes e, ao que tudo indica, caçavam em bandos, usando a cooperação para derrubar presas maiores do que eles próprios. Mas foi o Sarcastodon mongoliensis que conquistou o título de membro mais assustador desse grupo, mais um pesadelo mongol vindo diretamente do Eoceno. O Sarcastodon lembrava vagamente o urso, com uma cabeça descomunal, membros robustos e um corpo que poderia facilmente ultrapassar 800 quilos. Seus dentes eram impressionantes, enormes, cônicos, projetados para esmagar qualquer coisa que encontrassem. A estrutura do crânio indica uma força de mordida comparável ou até superior à dos atuais ursos polares. O que realmente diferenciava o Sarcastodon era o mistério sobre o uso de toda essa potência. Alguns paleontólogos acreditam que esse animal era, acima de tudo, um necrófago. Aproveitava-se das sobras deixadas por outros predadores e usava suas mandíbulas para quebrar ossos e acessar o tutano. Já outros defendem que o Sarcastodon era um predador ativo, capaz de abater suas presas e esmagar seus crânios e ossos com uma só mordida devastadora. Considerando que ele dividia o território com outros grandes predadores e precisava disputar alimento constantemente, é provável que alternasse entre as duas estratégias, aproveitando qualquer oportunidade que surgisse. A verdade é que todos esses mamíferos gigantes pareciam fazer parte de um grande laboratório evolutivo. Era como se a natureza estivesse testando diferentes receitas para criar um super carnívoro. O Endriosarcus apostou em um crânio gigantesco e pura força bruta. O Hienodon investiu na caça em grupo e na eficiência ao devorar carne. O Sarcastodon preferiu um porte de urso, com uma mordida ainda mais poderosa. Cada uma dessas estratégias funcionou por milhões de anos, até que grupos de predadores mais refinados surgiram e tomaram o topo da cadeia alimentar. Agora, se você acha que os crocodilos de hoje já são assustadores o suficiente, prepare-se. Os crocodilos marinhos atuais podem chegar a mais de 6 metros de comprimento e ultrapassar 900 quilos. Os crocodilos do Nilo conseguem derrubar até búfalos d'água. São predadores absolutos, praticamente inalterados há milhões de anos porque sua fórmula simplesmente funciona. Mas, no mundo pós-dinossauros, a natureza resolveu levar esse projeto ao extremo. O Deinosuchus, que tecnicamente já existia no final do Cretáceo ao lado dos dinossauros, mas sobreviveu no início do Paleoceno em algumas regiões, podia alcançar entre 10 e 12 metros de comprimento. Só o crânio chegava a 1,80 m. Era um crocodiliano tão gigantesco que se alimentava de dinossauros, e temos provas disso. Fósseis de hadrossauros já foram encontrados com marcas de mordida que se encaixam perfeitamente com os dentes do Deinosuchus. E acredite se quiser, o Deinosuchus era até modesto perto do que viria depois. O Purasaurus, que habitou a América do Sul no Mioceno, cerca de 8 milhões de anos atrás, chegou a incríveis 12,5 metros de comprimento e provavelmente pesava mais de 8 toneladas, mais pesado que um elefante africano adulto dentro d'água. O Purasaurus dominava os imensos sistemas de áreas alagadas do Mioceno sul-americano, emboscando presas nos rios e pântanos, um verdadeiro monstro oculto entre as sombras aquáticas. A estrutura da mandíbula do Purasaurus sugere uma força de mordida que beirava 69.000 newtons, cerca de 3 vezes mais poderosa do que a de um crocodilo marinho atual, e rivalizando com a do próprio T-Rex. Quando o Purasaurus fechava as mandíbulas sobre uma presa, os ossos não apenas se partiam, eles se despedaçavam em estilhaços. O que um crocodilo de 8 toneladas comeria? Absolutamente tudo. Tartarugas gigantes, peixes do tamanho de um ser humano, crocodilianos menores e até mamíferos que ousavam se aproximar da margem do rio. As aves do terror, apesar de dominarem a terra firme, tinham que dividir o território sul-americano com o Purasaurus. Não é difícil imaginar que elas se aproximavam da água com extremo cuidado,
cada passo tomado com a máxima cautela. Mas, surpreendentemente, as coisas ainda poderiam ficar piores. Alguns crocodilianos resolveram que a água estava limitando suas oportunidades e levaram seus pesadelos para a terra firme. Os sebacídeos foram um grupo de crocodilianos totalmente terrestres que surgiram após a extinção dos dinossauros. Diferente dos crocodilos modernos, com seus dentes cônicos ideais para segurar presas, os sebacídeos exibiam dentes chifadontes, com bordas serrilhadas como lâminas, feitos para cortar carne viva. Eles não eram predadores de emboscada escondidos em pântanos. Eram caçadores ativos, capazes de perseguir suas presas em terra, com patas mais eretas, projetadas para velocidade e resistência. O Barynossultius arvaloi do Paleoceno venezuelano é o exemplo mais assustador desse grupo. Media entre 3 e 4,5 metros de comprimento, um verdadeiro tanque com armadura de crocodiliano e a potência de uma mandíbula letal, mas com um corpo adaptado para caçadas em terra firme. A estrutura do crânio indica que era capaz de abrir bem a boca e usar aqueles dentes de lâmina para serrar carne e osso com uma eficiência aterradora. Imagine o desespero, fugir de um crocodilo não nadando, mas correndo, e ele vem logo atrás, acompanhando seu ritmo. Suas pernas, ao invés de se abrirem para os lados como as dos crocodilos de hoje, se posicionavam quase verticalmente, permitindo uma locomoção muito mais eficiente. Não era necessariamente veloz se comparado aos mamíferos, mas não precisava ser. Era blindado, incansável, e sua mordida poderia esmigalhar um fêmur como se fosse um palito de pão. Os sebacídeos desapareceram até o final do Mioceno, provavelmente derrotados pela competição com grandes predadores mamíferos e pelas mudanças climáticas que favoreceram cortos de crocodilianos mais modernos. Porém, durante cerca de 50 milhões de anos, esses répteis experimentaram a caça terrestre de formas que fazem os crocodilos atuais parecerem tímidos e até conservadores. Enquanto a Terra dava origem a novas formas de horror, o oceano conduzia seus próprios experimentos em matéria de pesadelo. Répteis marinhos como mosassauros e plesiosauros sumiram junto com os dinossauros, deixando um vazio gigantesco na cadeia alimentar. O que surgiu para ocupar esse espaço era, em muitos aspectos, ainda mais aterrorizante do que aquilo que se perdeu. Basilosaurus, por exemplo, é tecnicamente uma baleia, o que talvez soe inofensivo até o momento em que você encara o crânio dessa criatura. Imagine-se nas águas profundas do Eoceno, entre 40 e 34 milhões de anos atrás. Ali reinava Basilosaurus, um predador marinho que podia alcançar impressionantes 18 metros de comprimento, uma verdadeira força da natureza. Diferente das baleias modernas, que se alimentam filtrando plâncton ou caçando presas pequenas, Basilosaurus era o ápice da cadeia alimentar, com dentes afiados especialmente desenhados para rasgar carne. Seu nome, que significa lagarto-rei, engana. Os primeiros paleontólogos pensaram ter encontrado um réptil marinho, mas o que descobriram era algo ainda mais impressionante: uma baleia ancestral em plena transição evolutiva para a vida no oceano. No esqueleto de Basilosaurus sobram vestígios do passado, pequenas patas traseiras atrofiadas, lembranças de um corpo originalmente moldado para caminhar em terra firme. Ele era um caçador entre dois mundos, adaptando-se às águas profundas sem abandonar totalmente suas origens terrestres. Basta olhar para seus dentes, uma verdadeira assinatura de predador. Basilosaurus possuía dentição heterodonte, grandes dentes cônicos na frente para agarrar e perfurar, e dentes triangulares afiados atrás, perfeitos para cortar carne. Marcas de mordida encontradas em fósseis de baleias contemporâneas se encaixam perfeitamente com os dentes desse gigante, confirmando o que o formato do crânio já sugeria. Essas baleias caçavam e devoravam outras baleias. Visualize o impacto disso na cadeia alimentar. Hoje, orcas atacando outras baleias são acontecimentos raros e chocantes. No Eoceno, porém, esse tipo de confronto era a regra, não a exceção. O predador supremo era uma baleia, e grande parte das presas também. O oceano era palco de uma brutalidade constante, onde a violência entre baleias definia o equilíbrio ecológico. Basilosaurus não era o único nesse banquete sangrento. Dorodon,
Uma baleia menor que viveu na mesma época exibe marcas de mordida compatíveis com os dentes de bacilossauros. Não eram restos de animais mortos encontrados ao acaso, mas sim provas de caçadas ativas, gigantes marinhos perseguindo, matando e consumindo baleias menores. O mar havia construído sua própria hierarquia predatória, tão complexa e implacável quanto a dos monstros que habitavam a Terra. As baleias primitivas ainda mantinham vínculos com ambientes costeiros e até terrestres. Ambulocetus, por exemplo, viveu um pouco antes no Eoceno, cerca de 49 milhões de anos atrás. Com pernas funcionais, era capaz de deslocar-se tanto na água quanto em terra, predando com táticas de emboscada que lembram os crocodilos atuais. Tinha apenas 3 metros de comprimento, mas combinava agilidade aquática com a capacidade de atacar na terra firme. Um predador versátil, perigoso em qualquer ambiente. Enquanto isso, os tubarões também caminhavam rumo ao pesadelo. Otodus obliquus, que existiu do Paleoceno ao Eoceno, entre 60 e 45 milhões de anos atrás, era um tubarão colossal, superando 9 metros de comprimento. Pertencia à linhagem dos megadentes, que daria origem ao próprio Otodus megalodon, o maior tubarão predador que já existiu. Otodus obliquus unia o estilo de caça do grande tubarão branco com dimensões que poucos animais poderiam enfrentar. E, no mar do Eoceno, sobreviver era uma questão de sorte, força e pura adaptação ao horror. As serrilhas afiadas nos dentes permitiam arrancar carne com eficiência, enquanto a força absurda da mordida era capaz de esmagar ou matar presas enormes em um único golpe. O oceano do Eoceno era um caldeirão quente, abundante em vida e repleto de presas de todos os tamanhos. Um verdadeiro paraíso para tubarões predadores gigantes dominarem as águas. O que torna o mar pós-dinossauros especialmente inquietante é a velocidade com que surgiram hierarquias predatórias complexas. Em apenas 10 a 15 milhões de anos após a extinção em massa, todo o ecossistema marinho havia se transformado radicalmente. Os antigos répteis marinhos desapareceram. Em seu lugar, mamíferos retornaram ao oceano e os tubarões se diversificaram em formas nunca vistas. A transição não foi lenta nem suave, foi rápida, arriscada, repleta de experimentações, e gerou predadores tão letais quanto qualquer criatura do passado. Por milhões de anos, o oceano foi puro caos. Baleias ainda aprendiam a ser baleias, ao mesmo tempo em que devoravam outras baleias. Tubarões testavam todos os tamanhos possíveis de corpo, todos os estilos de caça. As cadeias alimentares mudavam sem parar, redesenhadas por relações predador-presa que surgiam e desmoronavam em questão de eras. Se você fosse um animal marinho no Eoceno, não havia refúgio seguro. Em cada camada de profundidade, em cada faixa de tamanho, sempre havia algo à espreita, pronto para atacar. A água que cobria a maior parte do planeta era ao mesmo tempo banquete e câmara de execução. A sucessão de horrores que tomou conta do mundo após os dinossauros não durou para sempre. Entre o final do Eoceno e o término do Mioceno, entre aproximadamente 34 e 5 milhões de anos atrás, a maioria dessas criaturas monstruosas desapareceu, dando lugar a formas de vida mais familiares aos nossos olhos. Sim, a extinção dos dinossauros foi dramática e devastadora. Mas, para qualquer ser vivo que precisou enfrentar o que veio depois, talvez o mundo tenha se tornado ainda mais implacável. O planeta não ficou mais seguro após o desaparecimento dos dinossauros. Tornou-se mais estranho, imprevisível e experimental. A natureza preencheu o vazio com tudo, de baleias que devoravam outras baleias, a crocodilos terrestres e aves predadoras capazes de esmagar crânios com o bico. Mas agora, imagine, como era a vida quando os dinossauros reinavam absolutos? Volte no tempo e mergulhe